O novo jogo Dying Light: The Beast ainda nem lançou, mas já conquistou o coração dos fãs da franquia Dying Light. E é claro, todos estão extremamente curiosos e animados para saber cada detalhe e cada novidade sobre esse novo jogo. E para a felicidade de muitos, eu trago muitas novidades e muitas informações que foram divulgadas sobre o game após uma demonstração a portas fechadas. E temos muitos detalhes, como por exemplo, a confirmação e mais informações sobre o modo besta, detalhes sobre o mundo, o mapa do jogo e como o game vai funcionar e as suas novas mecânicas. E principalmente a confirmação de que o jogo será a ponte entre Dying Light 1 e o Dying Light 2. E é claro que eu só dei um pequeno gostinho de tudo o que está por vir e é óbvio, temos muitas informações e detalhes, então vem comigo, vem conhecer agora os detalhes e as novidades que acabaram de ser divulgadas sobre o novo jogo Dying Light: The Beast. O novo jogo Dying Light: The Beast, durante a Gamescom, teve uma gameplay / demonstração de 45 minutos apenas para grandes portais, e é óbvio, essa gameplay foi divulgada em portas fechadas. Mas felizmente, tivemos diversos detalhes e muitas informações, como por exemplo, foi divulgado que Kyle Crane não precisa se preocupar com a imunidade, e nem ao menos existe um marcador no HUD do jogo. Além disso, foi mostrado Kyle Crane se movimentando no escuro de forma muito furtiva e tentando a todo custo evitar os horrores e as criaturas presentes durante a noite. E com isso, mais uma confirmação de que essas criaturas possuem um comportamento muito mais agressivo e, é claro, outros monstros únicos aparecem apenas na escuridão. E ambos, os zumbis normais e os monstros especiais, são muito mais fortes durante a noite do que os monstros durante o dia. E é claro, essas informações foram divulgadas pelos portais que viram essa gameplay a portas fechadas. Além dessa demo confirmar que Kyle Crane possui uma infecção diferente da do Aiden, mais detalhes sobre o novo mapa foi divulgado. E é claro, foi confirmado que é uma região rural e traz a sensação de vilarejo para quem estava vendo essa demo. Mas ainda assim possui muitos prédios e telhados para praticar parkour, e tudo isso era cercado por uma vasta e densa floresta. Além dessa floresta, teremos muitos outros biomas, como por exemplo uma região urbana conhecida como Cidade Velha, um complexo industrial que fica ao lado de um pátio ferroviário. O mapa em si desse novo jogo não será o maior de toda a franquia, muito pelo contrário, mas a Techland garantiu que mesmo ele não sendo um mapa gigantesco, tem muito conteúdo para ser explorado, muitas regiões para serem descobertas e muitas coisas escondidas dentro desse mapa. Não foi descrito se ele será o maior ou o menor, foi confirmado apenas que ele não será o maior. Mas não significa que ele seja um mapa minúsculo, muito pelo contrário. E infelizmente não sabemos aí o tamanho real e a dimensão desse novo mapa, desse novo mundo. E para explorar esse novo mundo, a Techland confirmou que esse novo jogo terá um foco ainda maior nas armas de fogo, e elas serão parte vital da gameplay desse jogo. E na demo, tivemos a confirmação de que teremos não só pistolas, mas escopetas e rifles de assalto. E Kyle Crane terá a habilidade de sobrevivência idêntica ao do Aiden que vimos em um dos updates recentes de Dying Light 2. Aquela habilidade em que o Aiden ativa o sensor de sobrevivência e mostra o esqueleto brilhante dos inimigos. Além disso, as armas mostradas nessa demo eram idênticas às armas encontradas em Dying Light 2, então talvez houve uma reciclagem por parte da Techland. Além da confirmação de termos armas de fogo, a coisa não fica tão simples assim. Além de termos esse foco nas armas de fogo, o Kyle Crane terá que se virar para enfrentar os novos inimigos, os inimigos humanos armados. Sim, não só apenas Kyle Crane terá armas de fogo, mas os vilões, os inimigos humanos, terão munição e trajes especiais como uma espécie de armadura e treinamento paramilitar para deixar a inteligência artificial dos vilões, dos capangas do vilão principal, ainda mais letais. E óbvio, por falar em vilão, o novo vilão, ou pelo menos um dos homens que o Crane estava caçando durante essa demo, é conhecido apenas como o Barão. E se você viu meu vídeo sobre a DLC vazada que foi cancelada, esse nome é muito familiar para você.
Com toda essa ação frenética com armas de fogo, a Techland se viu na obrigação de dar uma declaração através do diretor da franquia Dying Light, o Timon. Ele deixou bem claro e esclareceu os rumores e as dúvidas que estavam se formando durante a demo, de que o novo Dying Light não será transformado em um game FPS de tiro genérico. Muito pelo contrário, ele vai se manter fiel às suas raízes. Ainda nessa mesma demo, foi revelado uma das novas criaturas presentes no novo Dying Light The Beast, Behemoth ou Behemoth, chame do que você quiser. A verdade é que esse novo monstro, ele possui uma força incrível e uma barra de vida de respeito que é muito maior do que o comum que havia sido mostrado naquela demo. E com essa força, essa criatura consegue arremessar carros com extrema facilidade. Mas parece que o monstro estava sem sorte, porque durante a demo, Kyle Crane conseguiu causar grandes estragos a esse monstro utilizando as suas armas de fogo, e elas foram muito eficientes. Mas durante a gameplay, a munição das armas de fogo acabaram, e com isso Kyle Crane resolve apelar, confirmando uma das melhores novidades e realizando o desejo de muitos fãs. Kyle Crane libera sua forma besta, e com isso se torna muito mais rápido e mais forte, e com golpes e habilidades especiais. Só para resumir, durante a gameplay, o Kyle Crane se transformou na besta e podíamos jogar com ele, ou melhor, o desenvolvedor estava jogando e conseguiu se transformar no modo besta. E além de ficar mais rápido e mais fortes com golpes especiais, uma dessas habilidades é arremessar um bloco de concreto grande, exatamente igual ao Demolidor. E não só isso, outra habilidade é aonde ele golpeia o chão e com isso temos uma onda de choque destruindo tudo pela frente. Durante a demo, Kyle Crane pode aparentemente se transformar quando ele quiser, ou pelo menos foi o que a demo nos deixou a entender. É claro que isso tudo é só o começo. Mas para deixar bem claro, teremos a gameplay com o modo besta, podemos controlar essa besta, a versão monstruosa de Kyle Crane, e nos transformar a hora que nós quisermos, ou pelo menos é o que foi mostrado na demo. E, como eu disse, isso é só o começo, até porque o próprio diretor da franquia Dying Light confirmou que teremos uma árvore de habilidades focada apenas na besta, ou seja, o modo besta vai receber aí uma árvore de habilidades própria. E não é só isso, o próprio diretor descreveu que a besta por si só não é algo tão simples assim como os players pensam, deixando um ar de mistério no ar e confirmando que teremos muitas surpresas e outros detalhes que ainda serão descobertos sobre esse novo modo, a besta, presente, é claro, no jogo Dying Light The Beast. E é claro, não podia faltar os veículos pilotáveis. Eles foram mostrados com mais detalhes durante essa demo fechada, e foi confirmado que teremos a possibilidade de pilotar e também atropelar zumbis, e com isso o sangue e as vísceras se espalham por todo o veículo, incluindo os faróis do veículo. Mas nem tudo é diversão. Além do fato de ser uma escolha perigosa, segundo o desenvolvedor, ele deixa claro durante a demo que não é uma boa ideia sair por aí dirigindo, já que o combustível é extremamente raro e os carros são muito vulneráveis a ataques. E existe a real chance, e essa chance é muito alta, do veículo quebrar e te deixar na mão nos piores lugares. E agora temos um comentário de um dos jornalistas que estavam presentes nessa demo. E ele disse que pilotar a caminhonete, o veículo presente na demo, não era tão divertido quanto pilotar o bug da DLC The Following. Mas é claro que tudo isso pode ser temporário, já que esse projeto, o game Dying Light The Beast, ainda está em desenvolvimento. Então aquela versão demo recebeu o nome de demo por um motivo, é uma demonstração, não representa o resultado final do projeto, mas isso aí a gente só vai ver quando o game for finalmente lançado. E agora teremos as novidades envolvendo a gameplay e os demais aspectos do game, como por exemplo a reformulação de várias mecânicas presentes no novo jogo, como a furtividade, o famoso modo stealth, o clima em si, e com uma nova mecânica envolvendo o clima. Temos novas oportunidades de inovar durante o combate, usando não só o clima, mas também o ambiente. O game vai receber melhorias gráficas, o que é muito bem-vindo, novas armas e novos zumbis, e é óbvio, novas habilidades não só para o nosso querido Kyle Crane, mas principalmente para o modo besta. Após todas essas novas informações, muitos players ainda querem saber como essa história se conecta com Dying Light 1 e qual é o final canônico
canônico e se teremos alguma ligação com Dying Light 2. E a Techland resolveu nos dar uma resposta sobre esse assunto. E a resposta foi a seguinte, abre aspas. O game Dying Light The Beast acontece logo depois do game Dying Light 2. O novo jogo Dying Light The Beast vai preencher a lacuna narrativa entre o primeiro jogo, ou seja, o Dying Light 1, e o segundo jogo, o Dying Light 2, e finalmente responderá a algumas perguntas antigas sobre os finais canônicos de ambos os jogos. Bom, com isso, obviamente, finalmente teremos respostas. Saberemos aí qual é o final canônico dos dois games, principalmente do Dying Light 1, que tinha dois finais extremamente caóticos. E é óbvio, além de termos esses dois finais para ambos os games, o Dying Light 1 e o Dying Light 2, nós ainda iremos saber o que aconteceu realmente com Kyle Crane, pois é nítido que existe mais detalhes do que nos foi mostrado nos finais do primeiro game. E é claro, além de todas essas informações e confirmações, esse último relato da Techland confirma que essa é a continuação que os fãs sempre quiseram ver sobre Dying Light 1 e finalmente isso está acontecendo. Mas e aí, qual foi a informação que te deixou mais animado? Qual é seu nível de hype para o game Dying Light The Beast? E na sua opinião, qual é o valor que esse conteúdo deveria ser vendido? Bom, é claro que teremos muito mais novidades e mais detalhes sobre esse projeto muito em breve e eu irei ficar de olho. Então eu recomendo fortemente que você se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E eu infelizmente fico por aqui, mas eu retorno assim que eu tiver novidades ou alguma informação sobre o game Dying Light The Beast e, é óbvio, sobre os outros games de zumbi e de sobrevivência. No mais, tenham todos uma boa noite e boa sorte.